Valeu. Caros alunos do SOS Sesc Vestibular, com vocês, Física, hoje Calorimetria. Com toda essa problemática do coronavírus, a instituição Sesc se preocupou com os caros alunos, no seu conhecimento, na sua preparação para o vestibular do Enem, para o EMA e para o conhecimento integral dos nossos alunos. Hashtag Fique em Casa, assista sua aula, resolva exercícios, participe diretamente, porque é importante. Não podemos parar, o conhecimento ele é infinito, portanto, é dessa forma que nós iremos trabalhar nossas aulas através de videoaula, que é importante nós não pararmos. Então, para hoje, nós temos Física, Calorimetria. Gente, calorimetria. Metria significa medir. Calore, energia, calor. Então, o que é calorimetria? Vejamos, calorimetria é a parte da física que estuda as medidas de calor. De novo, pessoal, calorimetria. Metria significa medir. Calore, calor, energia. Então, sem problema. Ora, olhando esse mapa mental de calorimetria, aqui a gente tem todo o conteúdo necessário para a sua aprendizagem. Vejamos, calor sensível, troca de calor, gráfico, calor latente. Mas vamos fazer o seguinte, calor sensível. O calor sensível, ele necessita de quê? O que caracteriza o calor sensível? Apenas para avaliação de temperatura. Então, o calor sensível está ligado diretamente à variação de temperatura. O que mais nós podemos destacar para o calor sensível? A equação fundamental da calorimetria, Q igual a MC delta T. Q igual a M vezes C vezes delta T ou delta teta. Esse delta teta é a variação de temperatura, que também vocês vão encontrar em livros delta T. Vejamos que Qzão representa quantidade de calor. O Q maiúsculo, quantidade de calor. O M é a massa do corpo ou a massa da substância. Professor, esse C minúsculo representa o quê? Aqui nesta equação fundamental da calorimetria. Representa o calor específico do corpo ou da substância. E o delta teta ou delta T representa a variação de temperatura. Então, vejamos, novamente, calor sensível se caracteriza por apresentar variação de temperatura. Equação fundamental da calorimetria, Q macete, Q igual a MC delta T, o delta teta. Outra coisa que vocês observam, quando a quantidade de calor sensível for maior do que zero, é porque o corpo ou a substância, ele ganha calor, ele está recebendo calor. É como se na prática você tivesse saído da sala do Sesc, né, indo lá fora, expondo-se ao sol. Então você está recebendo energia solar. Ora, essa forma de energia é quantidade de calor, pessoal. Então você está recebendo calor de onde? Do sol. Então, a quantidade de calor que
você está recebendo é positiva. Ora, quando a quantidade de calor sensível for menor do que zero, é porque você está perdendo calor. Então, no mapa mental, eu coloco perde calor. Ou seja, você está liberando energia. Na prática, onde é que eu posso encontrar isso? Bem, você pode muito bem pegar na maçaneta da porta da sua sala de aula. Ora, quando você pega na maçaneta da porta da sua sala de aula, você sente a sensação de frio. Se você tiver com temperatura diferente dessa maçaneta, você vai perder ou ganhar calor. Mas como você está sentindo sensação de frio, é porque você está perdendo calor, né? Então, quantidade de calor sensível maior que zero é quando o corpo está ganhando calor. Quantidade de calor sensível menor que zero é porque o corpo, a substância, está perdendo, está liberando calor. Entendido, turma? Beleza? Beleza? Ora, aí se chega ainda para calor sensível, o que a gente chama de troca de calor, ou princípio da igualdade das trocas de calor. De novo, princípio da igualdade das trocas de calor. Gente, o que diz o princípio da igualdade das trocas de calor? Ele diz justamente o seguinte: quando dois ou mais corpos, vamos lá galera, princípio da igualdade das trocas de calor. Quando dois ou mais corpos trocam calor exclusivamente entre si, até atingir o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor cedido e recebido é igual a zero. Vamos lá. Princípio da igualdade das trocas de calor. Qual é a expressão que envolve o princípio da igualdade das trocas de calor? Aqui eu coloco para você: quantidade de calor que entra mais a quantidade de calor que sai é igual a zero. Ou seja, o somatório das quantidades de calor cedido mais o somatório das quantidades de calor recebido é igual a zero. Bem, esse é o princípio da igualdade das trocas de calor. Beleza? Ora, voltando à calorimetria, eu falei calor sensível. Agora nós falaremos, minha turma, e você lembra isso muito bem: calor latente. Calor sensível se caracteriza por apresentar variação de temperatura e o estado físico não muda, né? Permanece inalterado. O calor latente é a quantidade de calor ganha ou perdida pelo corpo, pela substância, quando houver mudança de fase, mudança de estado físico e a temperatura é constante. A temperatura é inalterada. Professor, eu quero entender, me dê um exemplo prático de calor latente. Bem, você vai lá no congelador, na sua geladeira, pega um cubo de gelo. Ao pegar o cubo de gelo, você coloca dentro do recipiente, sobre a mesa, na sua cozinha. Ok? Tranquilo? Ora, vocês vão perceber que esse gelo, ele vai derretendo. Por que ele vai derretendo? Porque ele vai recebendo calor de onde? Do meio ambiente. À medida que ele vai recebendo calor do meio ambiente, o estado físico dele vai mudando de sólido para líquido. De sólido para líquido. Quer dizer, a quantidade de calor que ele está recebendo faz com que ele mude o seu estado
de sólido para líquido. O que a gente chama de fusão. Ele está em estado de fusão, passagem de sólido para líquido. Bem, mas a temperatura dele permanece a mesma. Se o gelo está a 0 graus Celsius, enquanto ele estiver em mudança de fase, não é isso, turma? A temperatura não vai mudar, continuará 0 graus Celsius. Porém, o estado físico dele está mudando, tá? Então, falamos em calor latente. Ora, nesse calor latente, eu destaco apenas em mudança de fase. Ok? Tranquilo? E qual é a fórmula, qual é a equação que define a quantidade de calor latente? Aí eu coloco para vocês Q igual a M vezes L. Q igual a M vezes L. Onde o Q é a quantidade de calor, M é a massa do corpo ou da substância, e L é o calor latente, é característica da mudança de fase. Repetindo, qual é a equação que envolve a quantidade de calor latente? Aí vocês observam lá, Q igual a M vezes L. Q é o quê? Meu povo? Vamos lá, garoto? Vamos lá, turma? Qzão, quantidade de calor. M é o quê, minha turma? Massa. Massa do corpo ou da substância. E o L, L maiúsculo, é o calor latente. Repito, o calor latente é uma característica da mudança de fase. Mas, professor, quais são as mudanças de fase que nós temos? Você tem a fusão, que é a passagem da substância do estado sólido para o estado líquido. O processo inverso é a solidificação, que é a passagem da substância do estado líquido para o estado sólido. Nós temos a condensação e a vaporização. A vaporização é a passagem da substância do estado de vapor para o estado líquido. É isso? Não. Vaporização, gente, vamos lá. É a passagem da substância do estado líquido para o estado de vapor. Não esqueça. A condensação é o processo inverso da vaporização. Né? Então, o que é condensação? É a passagem da substância do estado de vapor para o estado líquido. Recapitulando, vamos lá. Fusão, turma, passagem da substância do estado sólido para o estado líquido. Processo inverso da fusão, solidificação, que é a passagem da substância do estado líquido para o estado sólido. Vaporização, passagem da substância do estado líquido para o estado de vapor. O processo inverso da vaporização é a condensação, que é a passagem da substância do estado de vapor para o estado líquido. Pronto, fizemos uma recapitulação. Agora vejamos, eu tenho aqui LF, LV, LS e LC. Olha, LF é o calor latente de fusão. LV, calor latente de vaporização. LS, calor latente de solidificação. LC, calor latente de condensação. Então, todos estão listados para vocês aqui. Um detalhe, como fusão é processo inverso da solidificação, eles são iguais em módulo. Então, eu coloco para vocês, ó, módulo de LF é igual a mesmo módulo de LS. Tá? Por quê?
porque a fusão ocorre com ganho de calor, então ela é positiva. A solidificação ocorre com perda de calor, então é negativo. Lembrando que eu já havia comentado para vocês aqui, quando o corpo ganha calor, a quantidade de calor é positiva, e quando o corpo perde calor, a quantidade de calor é negativa. É o que justifica o LF, o calor latente de fusão, ser positivo, que ocorre ganho de calor, e o calor latente de solidificação ser negativo, porque ocorre com liberação por perda de calor. Coloco também para vocês, e vocês não podem esquecer disso, o módulo do calor latente de vaporização é igual ao módulo do calor latente de condensação. Só que na condensação ocorre perda de calor, então é negativo, e na vaporização ganho de calor, logo é positivo. Legal? Aí eu chego, pessoal, a gente chega à análise do gráfico da curva de aquecimento de uma substância. Aqui nós temos a curva de aquecimento de uma substância. Vejam que no plano cartesiano, no eixo X, o eixo horizontal, eu tenho a quantidade de calor. No eixo vertical, eu tenho a temperatura, que aqui está representada por θ. Esta letra grega é chamada θ. Então, θ, temperatura, Qzão, quantidade de calor. Vocês observam que o gráfico ele inicia de um ponto abaixo da origem, tá? Em destaque, tá? Aqui com a cor vermelha. Vejam que a substância abaixo do zero do plano cartesiano, ele está na fase sólida, no estado sólido. Então, o que houve com essa substância no estado sólido? Houve um aquecimento. Professor, mas por que aquecimento? Porque está havendo aumento de temperatura. Vocês observam que, neste ponto, a temperatura está abaixo de zero. Então, ela passou de zero, desse valor abaixo de zero, para um valor acima de zero. Tá? Então, houve um aquecimento do sólido. E para que houvesse esse aquecimento do sólido, a substância teve que ganhar calor. Então, aqui houve um ganho de calor, um recebimento de energia. Bem, vocês também percebem que nesse outro patamar ocorre a fusão. E a fusão justamente ocorre a temperatura constante. Veja que aqui a temperatura não mudou, gente. Continua a mesma. Não é? Então, nesse patamar ocorre com ganho de calor, porém, o calor é latente. Por quê? Porque está havendo mudança de fase e a temperatura é constante. Isso caracteriza o que nós chamamos de calor latente. No terceiro patamar, vejam que vocês percebem, caros alunos, que durante esse patamar onde a temperatura é constante, a substância vai mudando de fase. Quando chega nesse pontinho aqui, extremo, o limite segundo desse patamar, vocês percebem que aqui já é totalmente líquido. Então, o que é que você percebe? Que nesse terceiro patamar vai ocorrer um aquecimento do líquido. Ora, se há um aquecimento do líquido, é porque houve ganho de calor, ganho de energia. Então, isso caracteriza qual tipo de calor, pessoal? Justamente isso que vocês estão pensando, calor sensível. Ora, tendo o calor sensível, aí vamos para o último patamar. Nesse patamar, onde a reta é paralela ao eixo das abscissas,
ao eixo horizontal, vocês percebem que a temperatura é constante. Não é? Se a temperatura é constante, eu tenho quantidade de calor latente. Quer dizer, a substância está mudando de fase, de líquido, aqui é líquido, de líquido para vapor. Quando chegar no último pontinho, eu não tenho mais líquido, eu tenho o quê? Vapor. E a gente chega a esse último patamar, que representa o aquecimento do vapor. Então, eu tenho fase sólida, fase líquida e fase gasosa. São os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Ok? Tranquilo? Só recapitulando para nós podermos fechar nossa primeira aula. Falamos, calorimetria é o que, minha turma? Calorimetria, metria, medidas, calor, ótimo, legal. Na calorimetria eu tenho calor sensível e calor latente. Calor sensível, a variação de temperatura. No calor latente, a mudança de fase, a mudança de estado físico. Equação fundamental da calorimetria: Q macete, Q quantidade de calor, M massa no corpo da substância, Czinho calor específico e delta θ variação de temperatura. Equação que determina a quantidade de calor latente: Q igual a M vezes L. Qzão é o que, minha turma? Quantidade de calor. M é a massa do corpo e L é o calor latente. Lembrando que esse L, ele depende da mudança de fase. Por isso, se for na fusão, eu tenho LF, se for na vaporização, LV, solidificação, LS, condensação, LC. Correto? Ora, quando o corpo ganha calor, a quantidade de calor é positiva. Se o corpo perde calor, a quantidade de calor é negativa. Ok? Sobre o princípio da igualdade das trocas de calor, não esqueça, se eu pegar um recipiente, colocar, por exemplo, água, vou colocar água e um pedacinho de ferro, por exemplo, né, dentro da água, submeter, logicamente, a essa mistura, né, água, pedaço de ferro, vamos supor que um pedacinho de ferro esteja a 80 graus, né, água a 20 graus. Ora, água e ferro vão ou não trocar energia? Vão. Quem vai perder calor? Ora, quem perde é quem tem maior temperatura. No caso do pedacinho de ferro. O que o pedacinho de ferro perde de calor, quem ganha, minha turma? A água. Então, o calor perde, a temperatura diminui. A água ganha, a temperatura aumenta. Vai chegar no momento em que as temperaturas irão ser iguais, que a gente chama temperatura de equilíbrio térmico. E é justamente essa temperatura de equilíbrio que a gente quer determinar. Então, eu agradeço a todos. Até a próxima aula. Hashtag fique em casa. Ligue-se nas aulas do SOS Vestibular. SESC.